capítulo de número 41. Isaías, capítulo de número 41. Depois de 70 anos vivendo os seus desgostos, a sua amargura, depois de 70 anos de lamentos, por estarem distantes da terra que Deus havia dado a Israel, agora chegou o momento de regressarem à Terra Santa. Chegou a hora de voltar para a terra que eles haviam perdido por causa da sua rebeldia. Então, Deus vai preparar a nação para então começar a peregrinar por um trajeto de 1.330 quilômetros aproximadamente, que duraria o período de 4 meses de caminhada. E Deus sabia que durante esta caminhada, percorrendo esse trajeto, nesse período de 4 meses, o povo ficaria exposto aos perigos que o deserto oferecia, pois haviam cobras, escorpiões, ursos, chacais, além dos bandoleiros que ficavam estrategicamente posicionados atrás dos montes, esperando a oportunidade para saquear os peregrinos que por ali passavam. Então, Deus começa a trabalhar a consciência do seu povo, para que eles tenham coragem, para que eles consigam chegar ao fim daquela jornada bem em paz. Eu pedi para você abrir no capítulo 41 de Isaías, e eu quero ler o versículo de número 8 até o versículo 13, que é um texto muito conhecido. Isaías 41, versículo de número 8, está escrito assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Agora o versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. A intenção de Deus é preparar a nação para aquilo que estava por vir. Então Deus por 2 vezes vai dizer: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E Deus diz isso porque Ele conhece a nossa estrutura. Deus diz isso porque Ele conhece os nossos anseios, os nossos receios, a dificuldade que nós temos em lidar com aquilo que muitas vezes nos oferece algum risco. Então Ele está dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Por que você não deve temer? Deus está dizendo: porque eu te ajudo, porque eu estou contigo. Deus está dizendo: ó, vocês não estarão sozinhos. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, e essa é, Senhor, a hora de nós ouvirmos a tua voz. Pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai, que o teu Espírito Santo nos dê a coragem que nos falta, que o teu Espírito Santo faça com que esta que hoje está paralisado, com medo, sem ação, sem reação,
passe a partir de agora a agir em concordância, Pai, com a Tua palavra, porque é o Senhor que está conosco, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra gere em nós encorajamento, para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. E aonde esta palavra chegar, que o caído se levante, que o fraco seja forte, que o perdido seja salvo, meu Deus. E que o Senhor cumpra todos os propósitos que o Senhor tem a realizar através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. A intenção de Deus, como fica claro no texto, era encorajar o seu povo a percorrer aquele trajeto, a seguir aquela caminhada, a chegar no destino que Deus havia preparado, a usufruir daquilo que Deus, por sua bondade, havia dado ao seu povo. Mas Deus sabia que aquele caminho era um caminho repleto de desafios. Deus sabia que o povo estaria diante de situações que lhes trariam desconfortos, inseguranças, dúvidas, anseios. Então Deus trata de levantar o profeta e dizer ao povo: ei, eu estou com vocês, não tenham medo. E Deus faz isso porque Ele sabe que o ser humano tem a tendência em se encher de ansiedade quando precisa, por exemplo, tomar uma decisão, fazer uma escolha. Deus, Ele sabe que muitas vezes nos tornamos covardes quando precisamos agir de imediato, porque nós tememos que as coisas podem dar errado. Nós tememos que algo pode não acontecer conforme esperamos. E entenda, o medo é uma ansiedade irracional. O medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. O medo vem quando a nossa mente imagina que algo terrível pode acontecer. E o problema é que o medo muitas vezes nos paralisa. O medo muitas vezes atrapalha o agir de Deus na nossa vida. E talvez você até esteja pensando: mas pastor, o medo é para quem é fraco na fé. O medo, ele só paralisa aquela pessoa que não conhece a Deus. Irmão, não é bem assim. Quando você lê Êxodo capítulo 3, versículo 7, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o povo está lá, eu vi o sofrimento deles, eu tenho visto o clamor, e eu desci para livrá-los. Então vai lá diante de Faraó e diz para ele que esse povo tem que sair daí para me oferecer sacrifícios no deserto. Moisés sente o peso da responsabilidade. Moisés sabia que não seria fácil. E lá no capítulo 4, versículo de número 10 ao 12 do Êxodo, Moisés vai dizer: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, eu não tenho condições de fazer isso. E aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o surdo? Moisés, eu serei com você. Quando Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz assim: olha, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e as nações te santifiquei por profeta. Aí Jeremias vai dizer: Senhor, mas eu sou como criança, eu não tenho condição de fazer isso, talvez eu não tenha a maturidade necessária. E aí lá em Jeremias capítulo 1, versículo 8, o que Deus vai dizer para Jeremias? Jeremias, não temas diante deles, porque eu serei contigo. Quando há 7 anos Israel vivia uma opressão da parte dos midianitas, dos beduínos que vinham do Oriente, quando chegava o período da colheita, eles vinham como gafanhotos e destruíam tudo. E Israel aceitou aquela miséria. Só que Deus viu Gideão malhando trigo no lagar, e em Juízes capítulo 6, versículo 11, o Espírito do Senhor aparece e diz assim: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso.
vai nessa tua força, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. E aí, o Gideão vai dizer, mas Senhor, eu sou o homem mais pobre, da família mais pobre de Manassés. Aí lá no versículo 16, o Senhor vai dizer para ele, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Então, a caminhada com Deus não é fácil, e viver diante dos desafios que muitas vezes acontecem na peregrinação da nossa vida, não é fácil. Agora perceba, assim como no texto em que nós iniciamos a mensagem, bem como na vida de Moisés, de Jeremias ou de Gideão e tantos outros, Deus trabalha justamente para encorajar o seu povo, mostrando que o medo muitas vezes é natural e o homem precisa vencer o medo. Olha como é que Deus tratou Josué, capítulo 41 de Deuteronômio, capítulo de número 31. Moisés havia morrido. Então Deus vai chamar Josué e vai dizer, olha, Moisés, o meu servo, morreu. E agora você vai ser o homem que vai introduzir o povo na terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. O problema é que Josué passou os últimos 40 anos vendo o povo reclamar de Moisés, vendo o povo reclamar por falta de água, vendo o povo reclamar por falta de comida, vendo o povo reclamar de tudo aquilo que acontecia naquele caminho. Então, o Josué tinha uma certa noção das dificuldades que ele iria enfrentar pela frente. Então, olha o que Deus vai dizer para ele, Deuteronômio capítulo de número 31, e versículo de número 6, está escrito assim, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Ou seja, Deus está dizendo, Josué, você precisa se esforçar, você precisa ter ânimo, não tenha medo, não pasmes diante deles. Olha o que Deus está dizendo, porque o espanto é um medo excessivo. Assim como Deus encoraja Josué a se esforçar, a ser forte e corajoso, Deus vai dizer assim, ó, não pasme diante deles. Deles quem? Dos inimigos que estavam no caminho. Quando Josué, ele vai com Caleb e os outros 10 espiar a terra, diz a palavra que os 10 voltaram difamando a terra, porque eles viram gigantes, eles viram homens fortes, os filhos de Anak, e aqueles 10 ficaram apavorados, porque viram o tamanho da adversidade. Então Deus está falando assim, Josué, não se espante, não tenha medo. Capítulo 1 de Josué, versículo de número 9, está escrito assim, Josué capítulo 1, versículo de número 9, Deus vai dizer para Josué, não te mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Deus está dizendo, Josué, vai haver algumas situações, que o seu coração ficará temeroso. Josué, você estará diante de situações, que você pode se encher de angústias, de aflições, de incertezas, decisões sérias precisarão ser tomadas, você precisará fazer escolhas. Josué, haverão ocasiões que você não terá muito tempo para agir, mas não fique com medo, não se espante. Por quê? Porque diante destas situações, eu estarei com você. E que coisa boa de se ouvir, porque
diante dos desafios que nós temos muitas vezes, como chefe de família, às vezes na vida profissional, quando precisamos tomar uma decisão imediata que envolve toda a nossa segurança, o bem-estar da nossa família, é aí que o nosso coração tende a temer. A Bíblia diz em Provérbios 24:10 que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E o problema do medo é que o medo muitas vezes neutraliza o poder da fé. O problema é que o medo ele tem exatamente o efeito contrário. Entenda, a fé nos faz enxergar aquilo que não aconteceu. O medo nos faz enxergar as coisas na pior perspectiva possível. O medo muitas vezes nos faz nos considerarmos derrotados antes da luta acontecer. Quando Deus dá uma ordem para Moisés voltar e ficar acampado diante do Mar Vermelho, Deus tinha um plano. O plano de Deus era ser glorificado em Faraó. Então Deus manda o povo voltar, armar as tendas e por ali ficarem acampados. O próprio Deus endurece o coração de Faraó, e então ele sai alucinado para capturar os israelitas e levá-los de volta ao Egito. E quando o povo, quando a nação, quando os filhos de Israel perceberam que o inimigo vinha alucinado ao encontro deles, o texto diz que eles temeram. Volte aqui para o livro do Êxodo, capítulo 14, e preste atenção nisso. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 9. Está escrito assim: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Olha só, eles estão ali porque Deus ordenou, eles estavam ali porque aquela foi a direção que Deus deu. Eles estavam ali satisfazendo a vontade daquele que os resgatou do Egito. Mas de repente eles olharam e viram os egípcios se aproximando. Não dava para fugir pela esquerda nem pela direita, porque haviam montanhas pedregosas e era impossível atravessar o Mar Vermelho, porque não havia embarcações, balsas, e muito menos era possível atravessar a nado. E quando eles olharam para Faraó e o seu exército que vinham, eles foram tomados pelo medo. Ficaram tensos, inquietos, aflitos, preocupados. E eles vão começar a dizer: Moisés, e agora? Olha onde nós estamos, Moisés, não tem saída. O que é que nós vamos fazer? Moisés, nós não temos para onde fugir, e os inimigos estão crescendo diante de nós. Os inimigos estão prestes a nos alcançar. Eles ficaram com medo por causa daquilo que viram. E aí, Moisés então vai ensinar ao povo uma lição que nós, como povo de Deus, precisamos entender. Olha o que está escrito no versículo de número 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não tenham medo. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Qual é a lição? Diante dos olhos da nação,
estão os inimigos vindo alucinados para levá-los de volta ao cativeiro. Moisés vai dizer: ei, acalmem-se, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor vos fará. O que Moisés está querendo ensinar? Contemplem o agir de Deus, enxerguem o que Deus vai fazer. Tentem se concentrar, o foco de vocês não pode estar no Egito, no faraó, nos perigos que eles possam oferecer. Não, não, não. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Nós estamos aqui porque foi o Senhor que nos mandou acampar aqui. Então, ao invés de colocar os olhos na direção do mal, nós temos que olhar aquilo que Deus vai fazer. E isso é viver pela fé, irmão. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, é a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E viver pela fé é contemplar o agir de Deus, mesmo que diante dos nossos olhos Deus não tenha feito nada. E por que muitas pessoas perecem? Por que muitas pessoas são dominadas pelo medo? Porque elas colocam os olhos naquilo que lhe gera insegurança, e ela coloca o seu foco naquilo que vai nutrir o medo dentro de si. Ela maximiza o problema, ela aumenta o potencial daquela situação, de modo que elas as enxergam sem condição, sem capacidade, sem poder de reação. Você lembra? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, é aquela ocasião em que o gigante filisteu, ele conseguiu amedrontar todo o exército de Saul, porque ele era um homem forte, um campeão de guerra. As pessoas sabiam que ele jamais havia perdido uma batalha. E quando o gigante desafiava o povo de Israel, eles ficavam impressionados com a estrutura daquele gigante, o tamanho dele, a sua força. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 24, está escrito assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Agora presta atenção no detalhe. Quem está paralisado por causa do medo é o povo de Deus, é o exército de Saul. Por que eles estão paralisados? Porque eles viram aquele homem. Agora, quando eles ficaram paralisados por causa do medo e não tiveram disposição, coragem, vontade para lutar contra aquele homem e vencê-los, eles desprezaram algo que Deus havia dito. Porque quando você lê Deuteronômio capítulo 28, lá pelo versículo 7, Deus havia feito uma promessa: os inimigos podem vir contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de ti. Então eles estavam debaixo de uma promessa de Deus. Deus havia dito: quem se levantar contra vocês estão se levantando contra mim. Deus havia dito: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Deus havia dito: os que contenderem contigo perecerão. Mas eles viram o tamanho do cara, e o medo que eles tiveram fez com que eles desprezassem tudo aquilo que Deus havia falado. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes nós olhamos para a situação e pensamos: meu Deus, e agora? Não tenho dinheiro para pagar, não tenho como fazer o tratamento, não tenho como resolver essa questão, estou num beco sem saída, estou sem saber o que fazer, não tenho como reagir. E por causa do medo, aquilo que está diante dos olhos minimiza, neutraliza o poder da nossa fé. Por isso que um dos maiores segredos de Paulo, presta atenção nisso aqui, Paulo, em Atos capítulo 14, ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade,
dado como morto. Paulo sofreu seus flagelos, açoites, 3 naufrágios. Paulo foi preso várias vezes por causa do evangelho. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí lá no versículo 16, ele conta o seu segredo. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, não esmorecemos, não perdemos as forças, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova todos os dias. Aí ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu foco, a minha atenção, o meu alvo, não é as pedradas, não é os açoites, não é os naufrágios, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Os meus olhos estão na direção do Altíssimo. Ó, uma multidão rangendo os dentes contra Estevão, e ele dizia: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: nós que fomos chamados pelo Senhor, nós temos que deixar todo o pecado, o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que a origem do seu medo está na direção do seu olhar, aquilo que você tem visto. A pessoa, fui tomar um banho, e aí a moça apalpou aqui e percebeu que tem algo que não tinha antes, é um caroço. Ela vai lá no Google, aí ela vê: câncer, meu Deus, estou morrendo. Ela nem fez exame, não fez nenhum tipo de consulta, mas ela foi tomada pelo medo. Então ela consegue enxergar as coisas na pior ótica possível. Isso acontece muito. Você já imaginou que um dia uma febre, uma tosse iria gerar tanto medo, tanta preocupação? O nosso foco é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Os nossos olhos precisam estar na direção dele, porque muitas vezes aquilo que está diante dos nossos olhos podem gerar medo, porque o medo vem através daquilo que nós vemos. É o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Pode dar errado. É quando a nossa consciência é informada: tem alguma coisa não muito certa ali. A pessoa, ela sai para trabalhar todos os dias, ela desce a viela, desce o escadão, vai naquela rua escura e passa em frente ao matagal. Nunca teve medo, mas aí um dia alguém falou para ela: alguém foi assaltado ali. Já era. Agora mudou. Todas as vezes que ela passa ali, ela passa com o coração na mão. Ela passa com receios. E entenda, o medo também vem através daquilo que nós ouvimos. Deste mesmo caso, nesta mesma situação, como se não bastasse a aparência do gigante filisteu, aquilo que ele falava deixava o povo em pânico. Olha o que está escrito ainda no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 8. Está escrito assim: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha o 11:
Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ó, como é que o filisteu dominou Israel? Com o seu diálogo, com aquilo que ele falou. Ele cresceu, ele se agigantou com a sua palavra. E aí você precisa parar e prestar atenção, porque o nosso adversário, muitas vezes, ele trabalha para que algumas informações venham até nós. Ele trabalha muitas vezes para neutralizar os propósitos que Deus tem a realizar, quando envia alguém com uma conversa fiada. 1 Coríntios 15:33, Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Toma cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que tem chegado aos seus ouvidos. O Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes a pessoa está entusiasmada, está cheia de vontade, de fé, de ânimo. Olha, Deus falou comigo e Deus disse que vai dar certo, então eu preciso fazer. E aí no seu entusiasmo, na sua fé, na sua vontade de vencer, ela faz planos, ela faz cálculos, ela projeta, aí ela entende que vai dar certo, aí ela investe, e quando está prestes para começar, aí vem alguém: você sabia que fulano se deu mal fazendo isso? Você sabia que aquela pessoa tentou fazer a mesma coisa e fracassou? Porque o país está em crise, porque não é momento certo para investir. Espera, está chegando o final do ano, e aquele entusiasmo vai embora, aquele ânimo vai embora, aquilo que para a pessoa era certeza, agora virou uma dúvida, aquilo que era uma confirmação dada por Deus, agora é uma possibilidade, ela mudou o seu conceito. Por isso que eu preciso dizer para você mais uma vez, meu irmão, se a pessoa que anda te aconselhando não dá ouvidos àquilo que Deus fala, ela não é a melhor pessoa para te dar conselhos. Porque por mais que muitas vezes ela esteja bem intencionada, os planos que Deus tem para o seu povo é diferente dos planos que os homens fazem lá fora. Nós temos que saber contar com a ajuda de Deus. É Deus que encoraja o seu povo, dizendo: não tenha medo. Não é porque vocês têm dinheiro, não tenha medo. Não é porque vocês têm segurança. Deus diz: não tenha medo, porque eu estou com vocês. Não tenha medo, porque eu esforço vocês, eu ajudo vocês. Então às vezes o medo vem quando nós ouvimos aquela confiança: não, vai dar certo. Aí o telefone toca, a pessoa ela está ansiosa, porque na empresa muitas pessoas estão sendo desligadas, a crise atingiu aquele ambiente, e as pessoas estão conversando: olha, fulano foi chamado no RH, e mais um foi mandado embora, e mais um foi mandado embora, e mais um foi mandado embora. Daqui a pouco o telefone toca: olha, você pode vir no RH, por favor? E de repente, acabou a paz, a pessoa fica sem chão, o medo vem. E se você observar a Escritura Sagrada, Deus por 366 vezes na Escritura, Ele diz: não temas, não tenha medo. Ó, uma para cada dia do ano, e ainda sobra um para o ano bissexto. Você deve entender que todas as manhãs, quando você acorda, Deus diz para você: não tenha medo, vá em frente. Ó, não coloque o seu foco naquilo que está diante dos seus olhos, não, você vai parar. Não se atemorize com aquilo que você ouve. Olha, está tendo demissões, está tendo cortes, o resultado deu positivo, vai ter que fazer o tratamento. É assim: olha, o dinheiro não é suficiente, o filho está ameaçando ir embora, o casamento do filho está desestruturado. Não tenha medo. Quando Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, diz a palavra que os anciãos chegaram a ele dizendo: Jairo, não incomodas o mestre, a sua filha está morta. Imediatamente Jesus virou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente. Porque Jesus sabia que o medo iria trazer incertezas a Jairo, desconfianças a Jairo. Então, por que eles tinham medo de enfrentar o gigante? Por causa daquilo que eles viam e por causa daquilo que eles ouviam. Nós passamos um período de confinamento, de isolamento social.
E é só você parar e pensar. Você liga a televisão e você vê a mensagem na tela, não sei quantas mil pessoas morreram. E os números são atualizados, agora são mais de 60 mil, e os números são atualizados, já é 70, já é 80, 110 mil mortos, e aí nós olhamos para tudo isso, e ouvimos tudo isso, e isso vai entrando no coração, olha o resultado. O povo não vem buscar Deus, as pessoas se acovardam, as pessoas são dominadas pelo medo, não reagem. Um dia, Jesus deu ordem para os discípulos entrarem no barco, e cansado que estava, Jesus vai até a polpa do barco dormir, descansar, e de repente o vento começou a soprar com força, o mar ficou revoltado, e então ele começa a açoitar o barco de um lado para o outro, e os discípulos de Jesus, que em sua maioria eram pescadores e conheciam o mar da Galileia como ninguém, eles foram tomados pelo medo, e começaram a tentar dar o seu jeito. Ô João, tenta aqui, tira aqui, ó. João, tira essa bagagem daqui, isso aqui não vai dar certo. Tiago, tira essa água daqui. Eles tentaram, até que eles vão até Jesus e dizem: mestre, nós vamos perecer. Não te importa que pereçamos. Agora entenda, enquanto eles estavam inquietos, aflitos, com medo, enquanto eles estavam preocupados, temendo a própria morte, Jesus estava no mesmo barco que eles, dormindo. Porque Deus não entra no nosso desespero. Salmo 46, verso 10, ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele não entra no nosso desespero, ele conhece o nosso amanhã. Vá comigo aqui para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, eu quero ler isso com você. Versículo de número 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Olha que coisa maravilhosa. O barco coberto pelas ondas, de um lado para o outro, os caras com o coração na boca, com medo, tentando dar um jeitinho, andando de um lado para o outro, pensando no que fazer, e Jesus na maior tranquilidade possível. Observe como o nosso coração é inquieto, como nós nos sentimos inseguros facilmente. Entenda a fragilidade da nossa fé. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 6, a partir do 25, não andem inquietos por coisa alguma, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Porque ele sabe que o homem, o ser humano, tem a tendência em sentir medo, se amedrontar, se acovardar. Então Jesus estava dormindo. Aí veja o que vai acontecer no versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Senhor, olha como nós estamos perecendo, esse barco vai afundar. Versículo 26, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Olha que interessante, Jesus ele associa o tamanho da fé que eles tinham com o medo que eles estavam sentindo no momento. Por isso que eu disse a você que a fé, ela tem o efeito contrário do medo. Escute, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E assim como nós ouvimos a palavra e passamos a acreditar naquilo que até então não acreditávamos, assim como nós ouvimos a palavra de Deus e passamos a nutrir em nós uma esperança de que dias melhores virão, de que coisas boas vão acontecer, assim como há estímulos na nossa fé, quando nós lemos e estudamos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós nos alimentamos de coisas ruins, de informações ruins, de notícias ruins, de fofocas, de tantos outros males que as pessoas comentam, falam, ou estão diante dos nossos olhos, o medo também é alimentado. Então, Jesus compara o medo deles com uma fé
frágil, pequena, olha, vocês estão com medo, vocês ainda não têm fé, a fé de vocês é tão pequena. Aí, versículo 26, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, uma calmaria, uma tranquilidade. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus estava o tempo todo no barco. Então a questão, irmão, não é se tem tempestade ou se não tem tempestade. A questão não é se está fácil ou difícil, se tem dor ou se não tem dor. A questão é onde Deus está. Porque se Jesus está no mesmo barco que nós, Ele pode balançar, as ondas podem açoitar, pode até haver em nós uma certa preocupação, mas se Jesus está no barco, uma coisa é certa: a tempestade vai passar. E se a tempestade vai passar, daqui a pouco vem um tempo de calmaria, daqui a pouco as coisas melhoram. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Escute, um dia Jesus disse para os discípulos: entrem no barco. Os discípulos entraram no barco, enquanto Jesus vai a um monte orar. E diz a palavra que eles pegaram uma certa distância, quando é no meio da madrugada, a quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando por cima das águas. E quando eles viram aquele ser resplandecente vindo ao seu encontro, eles começaram a gritar com medo, ficaram apavorados, angustiados: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus vai dizer: sou eu, não temas, não tenham medo. Aí Pedro vai dizer assim: mestre, se és tu, então faça com que eu vá ter contigo sobre as águas. Aí Jesus disse: vem. Aí presta atenção, quando Jesus disse vem, Pedro vai viver o que nenhum dos outros discípulos viveu. Porque Jesus disse vem, Pedro olha para Jesus e ele coloca os pés por cima da água, coloca o outro pé e ele começa a caminhar por sobre as águas, começa a viver algo sobrenatural. Ele vai experimentar esse grande milagre, ele vai ter a experiência que o mestre está tendo. E a nossa caminhada com Deus é assim: quando nós ouvimos a voz do Senhor e caminhamos em direção a Ele, quando nós colocamos a sua palavra em prática e vivemos de acordo com a vontade dEle, é nessas ocasiões que nós temos o costume de viver as experiências mais impressionantes da nossa vida. É quando Deus diz: pode fazer, você não tem condição, não tem estrutura, não tem sabedoria, mas Deus falou, faça, você faz, e aí Deus vai lá e te surpreende. Aí você tem muitas histórias boas para contar. Pedro vai viver algo semelhante. Vá comigo aqui para o capítulo 14 de Mateus. Mateus capítulo 14. Versículo de número 25. Está escrito assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, se sentiram ameaçados. Um fantasma. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não tenho medo, sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga glória a Deus. Pedro está vivendo uma experiência fora do comum. Pedro está vivendo uma experiência sobrenatural. Escute, os momentos mais impressionantes da sua vida com Deus aconteceram em ocasiões em que você ouviu Jesus falar e fez conforme a sua instrução. É nessas ocasiões, é quando temos a humildade de reconhecer os nossos erros, pedimos o perdão, é quando conseguimos conquistar algo que aparentemente não estava ao nosso alcance, mas sobre uma palavra que Jesus liberou, nós colocamos em prática e conseguimos. Pedro, ele ouviu Jesus dizer vem, e ele foi. Então ele começa a andar por cima das águas.
Ele vai experimentar este milagre, mas o texto mostra na sequência que Pedro sentiu um vento. Olha o que está escrito no versículo de número 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Pedro estava andando em direção a Jesus. Imagine os outros 11, impressionados no barco. Uau! Pedro está andando por cima das águas, assim como o mestre. Provavelmente eles pensaram, nós podemos andar também. Pedro vai ser um exemplo de fé. Pedro está desafiando a lei da gravidade, experimentando o milagre que o seu Salvador lhe proporcionou, mas ele sentiu algo. Ele sentiu o vento forte. E ele poderia pensar, pouco importa o vento forte, eu estou andando na direção do Salvador do mundo. Pouco importa o que eu tenho sentido, porque entenda, o medo muitas vezes vem quando nós sentimos. Aquela coisa da intuição, sabe? Deus disse assim, meu filho, o caminho é esse, a hora é essa, eu vou fazer, vai acontecer. Chegou o tempo, mas aí nós começamos a pensar, e se der errado? E se não acontecer? Eu estou com um pressentimento, eu estou sentindo que não vai dar certo. Eu estou sentindo, não sei, alguma coisa, e aí não acontece. Quando Pedro sentiu um vento, ele teve medo. E quando ele teve medo, olha o que vai acontecer. Versículo 30. E começando a ir para o fundo. Tem muita gente que acaba naufragando na fé, afundando na fé. Porque colocam os olhos na direção errada, porque ouvem aquilo que é errado, porque pensam, sentem aquilo que é errado, e o resultado disso é uma frieza, é um naufrágio. A pessoa não desfruta do relacionamento dela com Deus, porque ela tem medo. Pedro estava vivendo um milagre, veio o vento, ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos do Senhor, irmão, entenda, ou você vive pela razão ou pela fé. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós vivemos por fé e não por vista. Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Por que Pedro afundou? Porque ele teve medo. E aí eu preciso que você pare e pense no seguinte: Pedro era pescador. Pedro, ele sabia nadar, porque quando você lê João, capítulo 21, versículo 7, os discípulos, eles estavam tristes, porque Jesus havia sido morto, ele havia ressuscitado, mas os discípulos não o reconheceram. Então, eles vão dizer, olha, vamos pescar, e eles entram num barco e vão pescar. Mas eles pela segunda vez não pescaram nada. E aí lá na beira da praia está Jesus ressurreto. E ele diz assim, ei, vocês têm alguma coisa para comer? E eles vão dizer, não, mas eles não reconheceram que era Jesus. E aí Jesus vai dizer, lancem as redes do lado direito e achareis. Então eles lançam as redes do lado direito. Quando eles tentaram puxar, eles não conseguiram, e aí a ficha caiu. João vai dizer, é o Senhor. Ele reconhece que era Jesus. E o que Pedro faz? Ele vai se despir, se lançar na água, e ele vai nadando até onde Jesus estava. E aí a pergunta é, quando Pedro começou a afundar, ele só precisava aprender a respiração, fazer um movimento com os braços e as pernas e voltar para o barco. Mas por que ele começou a afundar? Porque o medo muitas vezes neutraliza as nossas principais virtudes. O medo muitas vezes nos faz esquecer que nós já superamos situações mais complicadas do que as atuais. É só você olhar para a sua vida.
Quantas vezes você já não esteve diante de situações mais críticas, mais perigosas, mais desagradáveis do que a que você vive hoje, e Deus te sustentou em todas elas? Deus te guardou o tempo todo, e aí hoje algo que está diante de você, que você ouve, que você sente, é o fim do mundo. Parece que você nunca teve experiência com Deus, parece que a sua fé mingua a ponto de você não saber o que você faz, porque o medo muitas vezes proporciona isso. Às vezes a solução está mais perto do que você imagina. O problema tem a solução mais fácil do que você pode imaginar, mas o medo te fez enxergar tantas coisas ruins que você não consegue enxergar a solução do problema. Aí o meu casamento está em crise, eu não sei o que eu faço, esse homem disse que vai embora, e aí a mulher já começa a se ver debaixo da ponte, desempregada, passando necessidade. Ela já consegue enxergar o julgamento das pessoas, a vergonha que ela vai passar, mas a solução está no perdão, no diálogo. É um problema muitas vezes simples de resolver, mas o medo trouxe uma cegueira consigo, e aí ela não sabe o que fazer. Eu disse aqui de manhã que eu passei 11 anos da minha vida trabalhando na indústria, e eu tive a oportunidade de, durante o período de 5, 6 anos, trabalhar na parte de liderança de uma equipe. Então, eu chegava para trabalhar no turno da manhã, e às vezes acontecia, porque como eu trabalhava com documentos de segurança, cheque, boleto, carnê, cartão de crédito, então, qualquer tipo de problema na área produtiva poderia causar um grande impacto para a empresa, porque imagine você recebendo um talão de cheque com uma folha de uma pessoa que você nunca viu na vida, e aí você percebe que o seu talão falta uma folha. Você vai pensar, alguém pode passar cheque em meu nome, e isso pode gerar uma multa para o banco e ser repassada para a empresa e consequentemente o funcionário demitido. Então, quando acontecia alguma falha na cadeia produtiva, virava um caos, porque as pessoas ficavam desesperadas procurando e fazem um reprocesso, procuram aqui, procuram ali, e em várias ocasiões eu chegava no trabalho e via aquele tumulto, um monte de gente preocupada, revirando isso, revirando aquilo, e eu perguntava, o que aconteceu? Faltou um talão, onde é que foi produzido? Foi naquela máquina, quem foi conferir? Foi essa pessoa, e o tão procurado talão estava em cima da mesa, porque as pessoas que estavam envolvidas naquela situação não conseguiram parar para pensar. Por quê? Porque elas estavam enxergando as consequências, foram dominadas pelo medo. O medo muitas vezes faz isso, e é por isso que Deus, quando levantava um profeta, quando Deus preparava a nação para as peregrinações, Deus dizia, olha, não se espantem, não tenham medo, eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. A nossa segurança não está na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa formação acadêmica, não está no nosso diploma, não está na nossa cultura religiosa. A nossa segurança está em Deus. Se Ele está conosco, por mais difícil que seja, nós não devemos ter medo. Quando Pedro começou a afundar, você acha que Jesus vai dizer, agora se vira aí, Pedro, dá licença, eu cansei disso, estou te ensinando há 3 anos, você não aprende, não. Jesus estende a mão para ele. Olha o que está escrito no versículo de número 31, diz assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por que Pedro afundou? Porque ele duvidou. Porque quando ele sentiu o vento, ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a afundar. Jesus estendeu a mão para ele e disse, Pedro, por que você duvidou? Quando a dúvida entra, meu irmão, a dúvida entra para nos travar, para nos paralisar. Então, Deus ele está preparando a nação para percorrer um trajeto de 1.330 quilômetros aproximadamente,
E aquela peregrinação duraria cerca de 4 meses. Então Deus já está deixando bem claro: olha, não pasmes, não te espantes. Deus está dizendo para o povo: não temas, porque eu vou ajudar vocês. Vamos voltar lá para o início, Isaías capítulo 41, para a gente concluir. Isaías capítulo de número 41. Versículo de número 13. O que Jesus fez quando Pedro começou a afundar? Jesus estendeu a mão para ele. O que Isaías 41, 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ó, não sei se é algo que está diante de você que tem roubado a sua paz. Não sei se é algo que você ouviu tirou o seu sono. Ou talvez algo que você sentiu encheu a sua alma de perturbações. Mas Deus me colocou aqui como um mensageiro para dizer para você: não tenha medo. Deus está com você. Enquanto você permitir que o medo te paralise, a sua vida vai ficar estagnada. Você vai ficar igual Saul e seu exército, impressionado com as coisas que acontecem, sem poder de reação. Entenda, quando Jesus nos chamou para a caminhada, quando Jesus nos chamou para sermos os seus servos, Ele já disse: ó, a porta é estreita, o caminho é apertado. Existem grandes desafios pela frente. Existem uma série de adversidades. Paulo vai dizer: ó, sofrem comigo as aflições de Cristo. Ele já nos fez alerta. Por quê? Porque a caminhada com Deus não é fácil. Talvez o que você passa hoje, você não estaria passando se você tivesse uma vida secular. Talvez os desaforos que você enfrenta, as afrontas que você enfrenta, você só se entristece, só dá uma murchada por causa da fé que você tem. Porque se você não servisse a Deus, era rapidinho de resolver. Mas foi exatamente a escolha que você fez em dizer sim para Cristo, que te dá a garantia que, apesar de tudo, é Deus que te esforça, é Deus que te ajuda, é Deus que te sustenta. Não tenha medo não, confia em Deus, vá em frente. Uma própria palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pedro teve medo, Pedro sentiu aquele vento, Pedro afundou, e ainda assim, Jesus estendeu a mão para ele, o pegou pela mão e colocou de volta no barco. Até naquelas ocasiões em que a nossa fé falha, que a nossa fragilidade é revelada, até naquele momento em quando Deus, Ele nos mostra que nós confiamos desconfiando, ainda assim, a mão do Senhor está estendida para nos prestar socorro. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Vamos todos ficar de pé, por favor.